Olá, queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Minha saudação a todos vocês, queridos irmãos e irmãs em Jesus Cristo. Eu desejo que a paz, que o amor, que a alegria que vem do coração de Jesus, nosso Rei e Salvador, esteja na sua vida constantemente. Que a sua casa seja envolvida, cada pessoa da sua família, da sua casa, seja envolvida pela a misericórdia, revestido pela misericórdia de nosso Deus. Nós temos um Deus que nos ama com amor eterno. Você é amado, amada, a cada milésimo de segundo pelo Deus que não se esquece de você, que sempre está à sua volta, ao deitar-se, ao levantar-se. Seja para onde você for, Deus está contigo. Deus é aquele que nos ama com amor tão especial, que entregou seu Filho Jesus para morrer por nós, para entregar a sua vida, a sua última gota de sangue. Todo o sangue de Jesus se esgotou-se para nos resgatarmos, para nos trazer uma vida nova, para que por meio do seu sangue surgisse uma vida nova. Agora, pelo sangue preciosíssimo de Jesus, somos pessoas lavadas, purificadas, renovadas, santificadas. Precisa agora eu e você, a humanidade, permitir que esta santíssima graça que foi nos concedida aconteça de fato na nossa vida. E só depende de eu, só depende de você. É só permitir que essa graça, que esse renascer a cada dia aconteça. E que nós veremos maravilhas. Que veremos já um pedacinho do céu. Já experimentar a alegria do céu aqui na terra. Mesmo diante de todas as contrariedades, mesmo diante de todas as negatividades, tudo que o mundo nos apresenta, podemos ser felizes. E assim, nessa esperança grandiosa, nessa esperança de santidade, não pelos nossos méritos, mas pela misericórdia de Deus, um dia ser elevado aos céus. Isso pode acontecer comigo. Isso vai acontecer com você, só depende de você e de cada um de nós. Porque o impossível o Senhor já realizou. Queridos irmãos, perceba pela palavra de Deus que o Senhor, Ele sempre quis estar com amor eterno, com intimidade com cada um de nós. Ele quer entrar em cada um de nós. Não só estar presente e próximo, mas entrar, fazer do nosso corpo, pelo nosso batismo. Você, pelo seu batismo, você já se tornou templo vivo de Deus. Imagine, pense nisso. E Ele quer estar dentro de nós pela Eucaristia, pelo pão da vida, o pão do céu, o pão vivo, que é o próprio Jesus. Então você, católico, não pode de forma alguma, a não ser que você esteja doente, acamado, ou cuidando de uma pessoa também doente, muito doente, é só dessa forma que você pode perder uma Santa Missa. Nós não podemos, não há desculpa, não existe outro meio para dizer que não dá para participar de uma missa dominical. Pelo menos as missas dominicais devemos fazer um grande esforço para se fazer presente do banquete celestial, do banquete eterno. Ouça o que diz a palavra que está em João no capítulo 6 de João, versículo 35. Então, Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem
Quem vem a mim nunca mais terá fome. E quem acreditar em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, já disse a vocês, não acreditaram. Tudo que o Pai me der virá a mim. Este é o pão eterno. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que não morra aquele que vem a mim. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E o pão que eu hei de dar é a minha carne e o meu sangue. Os judeus, porém, começaram a discutir entre si. Como pode ele dar-nos a sua carne para comer? Jesus lhes disse, eu lhes garanto, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não tem a vida em vocês. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. E como o Pai que vive em mim e eu vivo pelo Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. E continua. O Evangelho é um pouco prolongado, mas você pode ler este Evangelho por completo, que essa narrativa vai falar sempre, né, de Jesus que estava já preparando os discípulos, que ele iria subir ao céu, mas estaria com eles sempre. Ele estaria na sua vida, não somente agora presencialmente, agora, mas ele estaria, na verdade, e está até hoje nos discípulos que somos nós, através do batismo, como alimento, como pão vivo, como ele fala. O pão que eu hei de dar é a minha carne, o meu sangue, para que todos tenham vida e tenham a vida eterna. Então, Jesus faz essa narrativa dele próprio, esse discurso tão especial, mas os judeus não acreditaram, começaram a murmurar, a contradizer, mas como pode uma pessoa dar a sua própria carne, seu sangue para ser bebido? Ou seja, eles entendiam de forma negativa, eles observavam de forma contrária. Mas aquele que procura observar as palavras de Deus, ou seja, entender de forma espiritual, vai perceber que Jesus está vivo ali na Eucaristia, que Jesus é real, que o alimento, ele nos dá um sustento da nossa fé, que é Jesus que nos move, que é Jesus que nos fortalece, que é Jesus que nos conduz, é Jesus que está ali entregando-se como alimento espiritual para a nossa vida. E como é belo, e como é tão importante, tão especial participar da Santa Missa, pelo menos a missa dominical, e viver de forma presencial estas promessas de vida plena, de vida eterna, por meio da Eucaristia e por meio das promessas que irá se cumprir se eu e você crer verdadeiramente em Cristo Jesus, naquele que é o tudo da nossa vida, naquele que deve ser a razão do nosso ser, da nossa existência, do nosso viver. Amém?
Que o Deus Todo-Poderoso abençoe e ilumine você, que você sempre tenha esse desejo a cada dia, a cada domingo, de participar de forma muito cheia de espiritualidade em seu coração das Santas Eucaristia. Assim seja. Amém.